Do alto do monte ensinou, sua voz como um canto ecoou. Me ensine o caminho, Senhor, no reino de paz. Disse Jesus, bem-aventurados sois vós, o sal da terra, e brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, pobres de espírito. Bem-aventurados sois vós, que estáis aflitos. Bem-aventurados sois vós, os pacíficos, que brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os limpos de coração. Bem-aventurados sois vós, os que perdoam. Bem-aventurados sois vós, os que choram, que brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Que brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Boa tarde a todos, bem-vindos. Eu tentei, só um minutinho, eu tentei fazer a transmissão ao vivo hoje, mas a minha internet eu acho que está instável. A gente vai dando início ao nosso estudo de hoje, a nossa palestra, né, dando boas-vindas a todos que estão aqui. Alguém pediu aqui para... Okay. E a gente, então, vai dando início pedindo à nossa querida Sâmia, aniversariante do dia, para fazer a leitura, né, da nossa página de preparo do Sinal Verde e fazer o comentário em seguida. Bem-vinda, Sâmia. Não está liberada? Ué, se você é co-anfitriã... Oi, agora sim. Boa tarde a todos. Compartilhar a tela aqui com a mensagem. Aumenta aí um pouquinho. Bom, vamos lá. A página é Questões a meditar. Você dominará sempre as palavras que não disse. Entretanto, se subordinará àquelas que pronuncie. Zele pela tranquilidade de sua consciência, sem descurar de sua apresentação exterior. No que se refere à alimentação, é importante recordar a afirmativa dos antigos romanos: há homens que cavam a sepultura com a própria boca. Tanto quanto possível, em qualquer obrigação a cumprir, esteja presente pelo menos 10 minutos antes no lugar do compromisso a que você deve atender. A inação entorpece qualquer faculdade. O sorriso espontâneo é uma bênção, atraindo outras bênçãos.
Servir além do próprio dever não é bajular, e sim ganhar segurança. Cada pessoa a quem você presta auxílio é mais uma chave na solução de seus problemas. É natural que você faça invejosos, mas não inimigos. Cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos próprios passos. Quem fala menos, ouve melhor. E quem ouve melhor, aprende mais. Essa mensagem é de número 39 do livro Sinal Verde, escrita, né, pelo Chico, psicografia do Chico, com André Luiz. E eu vou trazer para vocês algumas reflexões. André Luiz, ele nos convida, né, a meditar sobre questões do nosso dia a dia, onde teremos mais êxito se adotarmos alguns ingredientes, né, que ele traz como conselhos, que seriam domínio das palavras, silêncio sensato, equilíbrio e boas escolhas ao alimentar-se, pontualidade, ação, movimento, a fim de evitar o quê? O entorpecimento de qualquer faculdade. Sorrir espontaneamente, servir além do próprio dever, prestar auxílio. E ele alerta que é natural se nós fizermos invejosos. Essa inveja, às vezes, até pelo simples fato da gente estar tentando colocar em prática esses conselhos. Mas isso não significa que precise fazer inimigos. Então, que possamos buscar essas boas ações, pois cada uma delas será como uma luz acesa em torno dos nossos próprios passos. E para encerrar, ele ressalta: quem fala menos, ouve melhor e aprende mais. Então, vamos seguir, nos dedicando nesse conselho, mas para alcançar, acredito que seja necessário muita humildade, paciência e tranquilidade. Mas sigamos em frente e buscando sempre nos melhorar. Então, agora vamos para o nosso momento prece inicial. Vou pedir a todos que fechem os olhinhos, elevem os pensamentos ao alto, ao nosso Pai Criador, para que possamos, em primeira mão, agradecer. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui em mais uma tarde, reunidos, para estudar um pouquinho mais do Evangelho. Peço também, nesse instante, que a espiritualidade amiga envolva a nossa irmã Ana Maria nas melhores energias e vibrações, para que ela possa trazer as melhores palavras, aquelas que vêm do coração e que cheguem até os nossos corações. Que seja assim, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Obrigada, Sâmia, pela tua leitura, pelo teu comentário. A gente vai passando, então, a palavra para a Ana Maria, minha irmã querida, que vai fazer a palestra hoje sobre uma das ideias lá do Sermão da Montanha, uma das bem-aventuranças, que é bem-aventurados os brandos e pacíficos. Então, muito bem-vinda, irmã. A palavra é tua. Oi, boa tarde, pessoal. O som tá bom? Não é essa a pergunta. Todos me ouvem bem? Todos. Beleza, então. Para variar, eu tô com frio na barriga, a mão tá suando, porque a gente não se acostuma, né, a falar do Evangelho, porque quando a gente começa a preparar um estudo, quando a gente começa a mergulhar, né, um tema específico do Evangelho, a gente começa, de todas as vezes, né, isso acontece, a gente começa a se encontrar, principalmente nas nossas falhas, né, na nossa teimosia em errar. Então, quando vem um tema desse, manso e pacífico, brando e pacífico, teve um companheiro que me mandou uma mensagem assim: vai falar desse tema para mim? Né? É de mim que você vai falar? E aí eu ri e falei assim: não, é de mim, né? Então, brando e pacífico, vamos ver, né? Se eu estou começando a caminhar nessa estrada, né? Então, irmã, você vai compartilhar? Ela falou minha irmã querida, eu chamo ela de irmã preferida, até porque ela é a única, né?
Então, é a minha irmã preferida, você pode compartilhar aí para a gente, irmã? Enquanto isso, gente, eu não sei se dei boa tarde, né? Se não dei, estou dando agora. E Sâmia, seja muito feliz. Muito, muito, muito. Então, gente, olha só. Nas bem-aventuranças, né? Essa é uma das bem-aventuranças que o mestre traz para a gente no Sermão do Monte. E Kardec coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo esses itens, né? Para que a gente possa entender melhor essa frase de Jesus, né? Porque se a gente ainda precisa mergulhar profundamente em cada palavra do mestre, imagina numa frase dentro de um sermão lindo e maravilhoso. Então a gente vai estudar muito ainda, até ser capaz de entender melhor. E entender melhor o Evangelho não quer dizer entender para falar. Entender melhor o Evangelho quer dizer interiorizar o ensinamento do mestre. Então, em cada item desse, a gente vai fazer um comentáriozinho, né? E a gente vai bater esse papo, né? Porque eu não sou mineira não, mas adoro uma prosa, né? Então, você muda aí para mim, irmã, por favor. A gente começa com uma mensagem. Quando Gandhi diz que se toda a literatura espiritual da humanidade perecesse e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Porque o Sermão da Montanha, ele é só consolação. É consolação o tempo todo. É a promessa do Cristo para todos nós. É a promessa que diz assim: não se desespere por nada. Por nada. Eu estarei aqui. Eu estarei de braços abertos te esperando. E quando a gente fala de evangelho, eu lembro sempre muito da Norma, da minha querida amiga Norma, que ela diz que se você fala do evangelho e não toca o coração de alguém, se não for para tocar o coração, não tem como falar de evangelho. Então, olha a dimensão dessa frase de Gandhi. E todos nós, respeitamos demais esse espírito, né? Por tudo que ele deixou de exemplo para todos nós. E quando a gente fala de pacífico, de pacificador, é impossível não ter a imagem de Gandhi assim, imediatamente projetada na nossa tela mental. Porque foi um espírito que conseguiu promover a paz sem levantar um dedo sequer contra o seu próximo, não contra o seu adversário, porque ele não considerava ninguém adversário, né? Tem até uma historinha muito interessante, né? Que no momento que ele está nas ruas, né? Com todo o povo, né? E aqueles momentos lindos, ele é agredido por um soldado, né? O soldado dá um bofetão muito forte nele, e aí levanta humildemente e o soldado torna a bater, né? E essa cena se repete até o momento em que o soldado vira para ele e pergunta assim: quem foi que te ensinou a ser covarde? E aí ele olha para o soldado e fala assim: eu aprendi com esse que está na cruz pendurada no seu pescoço. Então, ele entendeu, né, a mensagem toda do mestre, né? E ele falou isso com tanta doçação do soldado, foi chorar. Né? Então, que a gente se lembre sempre, né, daquele que está penduradinho na cruz, ali no nosso pescoço, adornando, né? Que a gente bota para ficar bonito, mas que seja ali muito mais uma mensagem, né? Passa para mim, por favor. Então, olha essa imagem. Sabe o que eu ia fazer quando eu peguei essa imagem? Eu ia colocar uma porção de setas, umas setinhas assim,
coloridinhas, em cada cabecinha daquela ali, ia botar o nome de vocês, de alguns amigos. Ia botar, ó, Adriana, Mário, Jairo. Ia botar as setinhas assim, ia falar, gente, olha a gente lá, ouvindo o mestre. Vocês lembram desse momento, né? Eu ia fazer essa brincadeirinha. Aí depois eu falei, não, vou fazer não, porque ali na frente a gente vai falar de uma outra coisa muito séria. Então não vou brincar com isso não. Mas que deu uma vontade? Isso deu. Porque olha que cena incrível, né? Quem garante que a gente não estava ali? Quem garante que a gente não estava ali e dali a gente foi transportado para um outro momento de ajuntamento, de aglomeração, que é a palavra que a gente usa hoje, né? Que foi o momento da crucificação. Olha como isso é sério, né? O Carlos está dizendo que ainda bem que ele não estava lá. Ele estava ali na frente, ele era o primeiro. Ele estava na fila do gargarejo. Passa aí, por favor, irmã. Então, ele diz, né, que os mansos herdarão a terra e os pacíficos serão chamados filhos de Deus. E aí, lá no item 4, Kardec traz para a gente essa frase: Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. E quando a gente pega todas essas citações, a gente lembra que ele só pode estar falando da lei de amor. Ela engloba tudo isso. E ele condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda a expressão descortês que alguém possa usar para como seu semelhante. E a gente vai ver, e olha esse gesto, olha o gesto dessa foto, né? Olha o carinho, a doçura do mestre, tão bem representada nesse gesto, né? Pode trocar para mim, por favor, Diana. Então, quando a gente olha, quando a gente vai em cada item desse capítulo, porque é um capítulo inteiro, a gente vai estudando um pouquinho, né, um pedacinho de cada um, e buscando em um material extra, né, fora do Evangelho, esclarecimentos que outros espíritos trazem para a gente. Eu gosto sempre de colocar o livro onde a gente encontra o material, porque a gente vai lendo, né? E na hora que a gente precisa fazer um estudo, a gente começa a catar, aí naquele livro tem isso, naquele livro, né? Mas é bom colocar, né? Porque fixa, né? E quem quiser depois pode procurar também. Então, lá, quando ele fala no primeiro item, né? Que é da injúria e violência, ele traz para a gente uma fala de Jesus. Jesus diz assim: eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca, merecerá condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Né? Raca era uma expressão que queria dizer que era uma pessoa de má vida, né? Como a gente usa atualmente um vagabundo, né? Assim, algo que desmereça, né? E aí, por que Jesus traz essa fala para a gente? Para nos lembrar que quando a gente usa a palavra, quando a gente direciona uma palavra para o outro, seja num momento de brincadeira, seja num momento de destempero, seja num momento de fofoca. O espírita não faz fofoca, esqueci. Seja em que momento for, a palavra ela tem uma força muito grande, muito grande. Eu não sei se vocês já ouviram esse comentário, mas uma coisa que eu sempre achei muito linda é quando fala assim, quando uma mãe fala para o filho assim, vai com Deus, é uma prece.
Olha que coisa linda. É só uma mãe dizendo, vai com Deus. Essa frase diz tanto. Essa frase diz assim, ó, vai com Deus, que Ele te proteja, te guarde, te ilumine, te aconselhe, te direcione, te traga de volta em paz, inteiro, feliz. Olha só, é só uma frase. Então, o cuidado que a gente precisa ter com a palavra. E ali, logo a seguir, ele diz assim, em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta, porque uma palavra, ela pode ter várias conotações. A gente pode usar uma mesma palavra para o bem e para o mal. O que vai fazer com que ela seja, com que ela ofenda, trate o outro, é a intenção com que a gente dirige aquela palavra para o outro. E ele diz, toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. Então, qualquer palavra dirigida ao nosso próximo que não seja positiva, incentivadora, que não tenha a intenção de ajudar, ela é contrária à lei de amor. E aí, quando a gente viola essa lei, a gente deve se lembrar que a violação de qualquer lei vai fazer com que a gente tenha que, lá na frente, prestar conta de qualquer lei. A gente vai ter que prestar conta. Se a gente viola, a gente vai ter que responder por ela. Aí lá no livro Os Crimes de Luz, do Chico com o Emmanuel, a gente traz esse trecho aqui que resume bem o que a gente está falando. A cortesia é o primeiro passo da caridade. Ser cortês, ser educado. A gentileza é o princípio do amor. Ser gentil, se dirigir ao outro com gentileza, mostra a sua boa vontade a dar o futuro a fim de possuir a terra. É possível orientá-la hoje mesmo, detendo-lhe os favores e talentos entre os nossos semelhantes, cultuando a bondade fraternal. Ou seja, você não tem que fazer nada hoje com a intenção de uma conquista futura. Hoje é o melhor momento. Agora é a melhor hora. As melhores oportunidades de cada dia no mundo pertencem àqueles que melhores se fazem para quantos lhe rodeiam os passos. E ninguém se faz melhor arremessando pedras de irritação ou espinhos de amargura dos companheiros. Ou seja, a gente não vai melhorar se a gente não se melhorar para o todo. A gente não pode pensar em evolução espiritual, em crescimento espiritual, como uma coisa egoísta. Ah, eu vou evoluir porque eu vou ser um espírita praticante, porque eu vou ser um cristão que segue mandamentos, porque eu. Não. A maior oportunidade que você tem de evoluir à sua frente, ela está no outro. Se você não consegue ser melhor para o teu próximo, é porque você não é melhor. Ninguém dá do que não tem. A sabedoria é calma e operosa, humilde e confiante. Então, ser sábio requer da gente humildade, calma, perseverança. Ser sábio é saber aguardar, é saber entender, né? E se aprofundar nesse aprendizado. A gente tem que parar de deixar as coisas assim muito superficiais, porque a gente um pouquinho mais na frente
vai perceber, vai entender por que que não pode ser superficial, por que que a gente não pode usar da injúria e da violência com o nosso próximo, porque existe uma leizinha danada, rapaz, que a gente deveria lembrar o tempo todo, que é a lei de ação e reação. Tudo que a gente lança, né? É o efeito bumerangue. Retorna. Passa pra gente. Aí Kardec vem e traz, para dar uma aliviada, a afabilidade e a doçura. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se, né? Então, a bondade com o seu próximo. Ser bom com o outro. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandos desde que nada os agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando fala pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. Isso é tão sério, né, gente? Fala tanto do que a gente tem no nosso entorno, né? Quantas vezes, eu vou falar de mim, não vou falar de ninguém, não. Cada um que fala assim, e eu também. Não precisa falar alto, não, precisa ligar o som, não. Tá? Não precisa se expor, não. Quantas vezes eu, pelo tão chamado verniz social, dou um sorriso para alguém que eu não gosto? Quantas vezes ouro porque eu falo alguma coisa que agrada o outro, mas que não nasceu do meu coração, porque eu preciso ter uma conduta social, né, que faça os ambientes em que eu circulo serem confortáveis e agradáveis para mim. Eu sei que vocês não fazem isso, eu estou falando de mim. Ah, Ana, mas isso está muito errado. Se você não gosta da pessoa, você não tem que falar uma palavra carinhosa para ela. Tem sim. Tenho sim. Tenho, porque eu preciso aprender. Eu só aprendo fazendo. Eu preciso me transformar. Eu preciso parar de julgar o outro. Eu preciso parar de ter antipatia gratuita pelo outro, alegando que deve ser problema de outras vidas. Né? Espírita adora usar isso. E com certeza, na outra encarnação, a gente foi inimigo, porque ele me incomoda. Ele é aquele problema todo. Isso é resgate. Com certeza é resgate. A doutrina espírita diz que a gente nasce na mesma família e reconciliar. E por aí vai. E a gente vai usando o evangelho como desculpa para nossa preguiça de mudar. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu de, num primeiro olhar, aquela pessoa me incomodar, me causar um mal-estar. Nossa, não fui com a cara. E aí, a gente vai fazendo o quê? E aí eu lembro da minha amiga Tânia. Incomodou, doeu, leva para casa que é seu. Aí a gente vem e fica pensando, mas por que eu não fui com a cara da pessoa? Por que eu não gostei da pessoa? Porque a gente pré-julga. Porque a gente consegue conviver 2, 3 minutos com a pessoa e desenhar o perfil dela todo. Nossa, tem cara de falsa. Nossa, tem cara de mentirosa. Nossa, tem cara de que não merece a nossa confiança. Em 2 minutos. Em 2 minutos, a gente desenha, a pessoa conhece a alma.
Já parou para pensar se alguém faz isso com você? Você é tudo isso que aquela pessoa em 2 minutos desenhou de você? E se você não quer que isso venha para você, você não acha legal que você mude o seu modo de pensar e de olhar e pare de fazer caricatura do outro? Então, a doçura, a afabilidade, ela nasce da sua educação e da sua disciplina, né, da sua consciência que diz que você precisa ser melhor, muito melhor. Não para julgar o outro, não para julgar o outro, mas justamente para não julgar. Porque quanto melhor você é, menos você julga o outro. Né? Tem uma outra historinha do Gandhi muito interessante, que diz que a mãe enfrenta uma hora e meia numa fila e leva o filho lá para o Gandhi dar um conselho para a criança, que a criança come muito açúcar. Eu trouxe ele aqui para o senhor dar um conselho para ele parar, ele come muito açúcar. E aí Gandhi vai falar para ela assim, olha, vai para casa e volta daqui a uma semana. Ela vai para casa, uma semana depois ela volta com o menino. Eu vim aqui trazer ele, o senhor lembra do caso dele? Para o senhor falar para ele não comer muito açúcar? E aí o Gandhi diz para o menino, você não pode comer muito açúcar. Aí a mulher fala assim, caramba, eu fiquei uma semana esperando o senhor dizer isso para ele. E aí Gandhi responde o seguinte para ela, na semana passada, quando você trouxe ele, eu comia muito açúcar. Hoje eu não como mais. Então, o que ele fez? Antes dele dizer para o outro, faça isso, ele se considerou, porque aí ele passou a ter moral para falar. Então, quando a gente tiver que se dirigir ao outro, que a gente meça o nosso nível moral. Isso é muito importante. Que a gente coma menos açúcar para dizer para o outro coma menos açúcar. Né? Que a gente seja doce, que a gente seja receptivo, que a gente avalie o nosso problema que encontrou o problema no outro e não o problema no outro que a gente nem conhece. Só rosto não representa, né? Aquele rosto não define quem ela é. Às vezes uma carinha doce, uma voz meiga e delicada esconde um diabinho de chifre, rabinho e garfo. E às vezes um vozeirão, vou citar um nome aqui, eu ia falar o mesmo, mas não vou falar não. Às vezes um vozeirão tipo um Roberto Sá da vida, todo brabo, dentro daquele coração, um chumaço de algodão. É de uma doçura, e de uma bondade, e de uma generosidade, que só conhecendo profundamente. Então não dá para avaliar um Roberto Sá pelo vozeirão. É preciso mergulhar nele. E é isso que a gente precisa fazer. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esse é o demais, sabe? Que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Então, olha só, olha que frase que Kardec traz para a gente. Quando o que a gente é verdadeiro, a gente não precisa se preocupar. Quando eu sou na casa espírita, o que eu sou dentro da minha casa, o que eu sou no meu ambiente de trabalho, eu não preciso me preocupar se vão me dar um flagrante fazendo besteira. Eu não preciso ter medo. Eu não preciso falar baixo, porque o vizinho aqui do lado é da mesma casa espírita que eu. Porque se ele me escutar falando alto, xingando,
espraguejando, ele vai, nossa, lá na casa espírita é assim, em casa ela é de outro jeito. A gente não precisa usar máscara. Está lá embaixo, olha. Sorrisos e palavras podem estar simplesmente na máscara. Na alegria ou na dor, no verbo ou no silêncio, no estímulo ou no aviso, acende a luz do amor no coração e age com bondade. Ser bom não é ser bobo, não é ser bocó, não é isso. Ser bom. Cultivemos a brandura sem afetação, sem firula, normalmente. E a sinceridade sem espinhos, ser sincero, sem ferir, sem machucar. Nós podemos dizer as verdades mais duras, sem magoar. Lembra lá no slide anterior, quando ele diz para a gente que a intenção é que vai dar sentido à palavra? Então, ele diz para a gente, olha, cultivemos a brandura sem afetação, a sinceridade sem espinho, ou seja, seja afável, seja doce. Somente o amor sabe ser doce e afável para compreender e ajudar as situações e problemas, circunstâncias e experiências da vida, para elevar nosso espírito eterno ao templo da luz divina. Então, que a gente seja transparente. Que a gente seja transparente. É tão mais fácil. Por que é tão fácil, tão confortável ser quem a gente é em casa? Porque ali todo mundo conhece a gente, até pelo avesso. Agora, se o nosso avesso for tão bom quanto o nosso exterior, né? Se o nosso interior for tão bom quanto, for tão bonito quanto a máscara que a gente usa na sociedade, a gente não vai precisar se preocupar. Vai ser natural. Troca aí para mim, por favor. E aí vem, olha só. Não sei nem para que eu botei esse item aqui, porque ninguém precisa ouvir sobre isso. Mas, como eu disse que eu faço estudo para mim, né? Vem eu aqui com o meu calcanhar de Aquiles, a paciência. E esse item tem a minha frase, a frase que eu mais amo do Evangelho. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Ser eleito por Deus. Quem não quer? Quem não quer ser um eleito de Deus? Mas ser um eleito de Deus significa ser resignado. Aceitar essa dor aí, que é uma bênção. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizer de Deus onipotente, que pela dor nesse mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas, isso a gente fala o tempo todo. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguinte, muito mais meritória. Há de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Quando a gente lê essa frase, a gente pensa em quem na hora? Olha só, hein? Vou repetir a frase. Aos que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer. Duvido que vocês não tenham pensado num parente na hora. Não pensou no marido? Não pensou naquela irmã? Não pensou na mãe ou no pai? Não pensou naquele filho? Ah, não, eu sou solteira, meu pai e minha mãe já morreram, eu não tenho filho. E aquele colega do trabalho? E aquele namorado? Mas foram colocados no nosso caminho para quê? Para que a gente tenha a oportunidade de perdoar e exercitar a paciência.
Lá embaixo, o Hamed fala nesse livro, né, Os Prazeres da Alma, a paciência não é passividade, estagnação, ociosidade ou paralisação. É um potencial a ser desenvolvido com serenidade, persistência e constância. Ou seja, quando é que a gente vai adquirir a virtude da paciência? Quando a gente vai adquirir quando a gente exercitar ao máximo essa oportunidade. É quando a gente for testado o tempo todo e a cada novo teste a gente conseguir caminhar um pouquinho mais para frente. Quando a gente viver o mesmo problema e conseguir enxergar ele, lidar com ele de uma forma mais calma e mais serena. É paciência. Eu estava ouvindo uma palestra que falava assim, que o espinho tem toda a paciência para esperar a rosa. Olha que coisa linda. É o galho cheio de espinhos que espera a rosa nascer cheia de beleza. O espinho é o caminho da dor. A rosa é a vitória final. E nós aqui, todos nós passamos por caminhos com espinhos. Todos nós. E não é porque Deus não vai com a nossa cara. É porque a gente precisa ainda aprender dessa forma. Assim não fosse, e não estaríamos num planeta de expiação e de prova. Já estaríamos habitando outros planetas aí. Já estaríamos num outro patamar. Mas se a gente está aqui é porque a gente ainda precisa da dor e do sofrimento. E tem mais uma historinha interessante, né? Chico estava invocado com os sofrimentos dele, né? É dor daqui, é dor dali, é o povo falando mal dele, a gente agredindo ele, e o Chico estava brabo, né? Que de vez em quando ele ficava revoltado lá, e aí ele perguntou a Emmanuel, o senhor quer me explicar que história é essa, que a dor é uma bênção? Por que eu sou eleito? Esse monte de dor aqui, como é que eu vou entender isso? Como é que eu vou entender? Aí Emmanuel não responde nada, fala com ele, você vai ter sua resposta em breve. Ele viaja para uma outra cidade, onde ia ter uma apresentação lá com animais, né? Com esses animais de valor, com bois, né? Cavalos e tal. E aí ele começa a observar que os bichinhos com uma escova de aço, né? Que é para tirar qualquer caspinha, carrapatinho, sujeirinha, deixar o pelo bem lisinho. Colocam ferraduras neles para que proteja, né? Já que eles fazem muito atrito, né? E eles são marcados a ferro para que não se misturem e não se percam e possam voltar para o seu dono e continuar sendo tratado, né, como um cavalo de raça, né, como um boi que vale uma fortuna. E aí, quando o Chico está olhando ali o tratamento que cada animalzinho daquele recebe, porque é super bem cuidado, porque tem grande valor, porque são eleitos dos seus donos, Emmanuel chega no ouvido do Chico e fala, tá vendo, Chico? Como é que o dono marca os seus melhores cavalos? É assim. Chico era um dos melhores cavalos de Deus. Por isso foi marcado pela dor. E a gente aqui, se a gente furar o dedo, a gente quer briga. Talvez a gente não aguentasse 10%. Outros de nós aguentam até mais do que ele aguentou. O problema da paciência e da dor é como é que cada um de nós recebe e age e aceita. Né? Passa para a gente outra, irmão.
E vem a obediência e resignação. A obediência é a razão, a resignação é o coração. Né? Então, a gente entende que precisa aceitar. E a gente aceita sem revolta. E ali diz para a gente, cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício que tem, que atende salvar ou perder. A virtude da nossa geração é a atividade intelectual. Mas isso é uma grande verdade, né? Hoje, o que todo mundo quer é aprender cada vez mais, é estudar cada vez mais, é se intelectualizar cada vez mais. E isso não está errado. O aprendizado é a única coisa que ninguém vai tirar de você. Mas o que a sua moral vai fazer com o que você aprendeu é que vai fazer a diferença. O cara que inventou a pólvora, ele não criou, ele não descobriu a pólvora com a intenção dela virar uma bomba e destruir Hiroshima e Nagasaki. O que você faz com o seu aprendizado é muito sério. É muito sério. Então, saber bem utilizar o que a gente aprende é sabedoria. E lá no livro Rumos Libertadores, do Divaldo Cajuana, ele diz o seguinte para a gente: a obediência revela-se como elemento essencial para a ordem, fator base do equilíbrio fomentador do progresso. Ou seja, a gente tem que obedecer às normas, tem que obedecer às leis. A gente precisa para que o progresso se dê. Enquanto a gente continuar aglomerando, não usando máscara, né, ignorando esse momento atual, enquanto a gente estiver desobedecendo essa experiência pela qual precisamos passar, nós vamos atrasar o progresso. Estamos atrasando. Basta a gente olhar para a situação econômica do nosso país. A culpa é do presidente? Não, a culpa é de cada um de nós. A culpa é de cada um de nós. Porque a partir do momento que não tem disciplina, não obedece às regras, né? A gente aumenta o número de casos, automaticamente novas medidas precisam ser tomadas, e aí, gente, é uma bola de neve. A obediência, medida que revela a sabedoria da criatura, a obediência decorre naturalmente de um perfeito conhecimento dos deveres em relação aos objetivos da existência humana. Então, a gente precisa entender para que a gente está aqui. E a gente precisa aceitar tudo que chega para a gente como recurso evolutivo. A resignação como consequência natural do conhecimento das leis de causa e efeito, ou seja, a aceitação, ser-te-á o lenitivo e o amparo para o prosseguimento do ministério abraçado em busca da libertação que almejas. A obediência liberta, a resignação sublima a alma. Ou seja, a gente gosta tanto de repetir o que Emmanuel disse para Chico, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Será que Emmanuel quis falar do quem? Disciplina com o quê? Com tudo. Com tudo. A obediência liberta porque quando a gente se adequa, quando a gente respeita, quando a gente segue as regras, a gente promove uma sociedade mais justa para todo mundo. E quanto mais justiça, mais liberdade. A resignação sublima a alma, porque quanto mais a gente entende, melhor a gente aceita, menos a gente se revolta, e aí, gente, a gente não deixa o bichinho malvadinho, né, que quer habitar o nosso coração crescer.
Troca para mim, irmã. E ainda vem a cólera, gente. Vou tentar. Ixi. E ainda vem a cólera. Cólera, que é o sentimento violento diante de uma situação revoltante. E quem é que faz a gente se encolerizar? O nosso orgulho. O nosso orgulho. Quando alguém aponta o dedo para o nosso defeito, né? O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, né? Tu pensa que é o último biscoito do pacote. A não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar. Todo mundo quer ser comparado com o Chico, não é isso? Pega lá um representante espírita com um nome desconhecido e faz comparação, que o cara já quer briga, né? Nem sabe o nível evolutivo do cara, mas quer briga. A vós considerardes, ao contrário, tão acima, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, quer o menor para irrita e aborrece. Que sucede, então? Entregai-vos à cólera. A gente não quer ser comparado a ninguém que nós consideramos inferiores a nós. A nossa vaidade, o nosso orgulho, faz com que a gente acredite poder ser considerado com pessoas muito acima de nós. A gente falou muito de Chico, porque Chico foi muito humilhado, Chico foi muito maltratado, porque aparentemente ele era humilde demais, simples demais, pobre demais. Ele foi muito humilhado, porque nós ainda temos uma lente rasa que só avalia a estampa de cada um. Talvez se a gente parasse para ouvir cada pessoa que a gente julga inferior a nós, a gente encontrasse no outro uma grandeza tão incrível que a gente baixasse a cabeça para esse nosso irmão. E a cólera faz com que a gente exploda. E o que acontece? A raiva produz uma elevada descarga de adrenalina e cortisol no sistema circulatório. Acontece. Alcança o sistema nervoso central, que se agita, produz ansiedade e mantém o sangue na parte superior do corpo. Sabe assim, tocar minha cabeça quente, o sangue está me subindo, né? Que a gente fala. No que resultam diversos prejuízos para as organizações física, emocional e psíquica. Repetindo-se com frequência, produz o endurecimento das artérias e predispõe a vários distúrbios orgânicos, ou seja, quanto mais raiva, quanto mais cólera, você está fazendo mal a você. É o veneno que você toma achando que está matando o outro. E aí a gente encerra com essa frase do Chico, que é para a gente pensar. Fico triste que alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se eu fosse o ofensor. Magoar alguém é terrível. E se a gente entende que ser brando, manso e pacífico, assim como todas as outras bem-aventuranças, o Cristo foi exemplo, a gente vai fazer um esforço maior. Porque o Cristo foi pobre de espírito, o que chorou, o manso, o que teve fome e sede de justiça, foi misericordioso, foi limpo de coração, mas, acima de tudo, foi pacificador. Então, se Jesus foi tudo isso, olha no espelho e pergunta assim, quem sou eu? Então, fica aí para a gente, que a gente possa pensar no outro e ficar triste ao ofender o outro, né? Muito mais do que quando a gente é ofendido. Desculpa aí estourar um minutinho. Boa tarde, gente. Obrigada pela paciência, tá? Muito bom, irmã. Pena que o espelho aqui de casa quebrou, rapaz. Não vou nem poder ficar me olhando, mas você pode refletir bastante sobre tudo isso que você trouxe para a gente, que eu acho que a gente se viu em muitos momentos na sua fala. Então, é para a gente refletir aí sobre cada aspecto que você abordou dessa bem-aventurança, né? De sermos
Bem-aventurados é aqueles, os brandos e os pacíficos, né? Onde é que a gente está colocado nessa bem-aventurança? Mário perguntou aí quando deu boa tarde, né? Vamos lá. Muito obrigada, irmã. Vou pedir, então, Sâmia, para fazer a prece final. Bom, minha amiga? Tudo bem, vamos lá. Fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento ao alto. Nosso Pai Criador, Mestre Jesus, essa espiritualidade bondosa e amiga, que nos guia, nos orienta, nos ampara. Venho aqui agradecer. Agradecer por essa palestra, com tantas reflexões profundas e necessárias, para que possamos aprender a ser mais doces, mais afáveis, mais pacientes, mais mansos. Ainda trazemos muitas dificuldades, Pai, no nosso íntimo, em lidar com situações tão vezes pequeninas, que podiam ser solucionadas com mais compaixão. Mas estamos aqui, buscando, a cada dia, nos melhorar um tiquinho mais. E pedimos a sua força, a sua luz, para que continue nos guiando sempre no caminho do bem, no caminho do amor, e que através de nós também, Pai, nós possamos iluminar outros irmãos que passam também por sombras e por momentos muito espinhosos e turbulentos. Mas que tenhamos fé, força e coragem para seguir nesse caminho. Muito obrigada, meu Pai, por me ouvir mais uma vez. Muito obrigada, Pai, por mais um ano de vida. E por estar aqui, reunida com amigos, irmãos, na presença do meu pai, do meu marido, e que o Senhor possa continuar abençoando a todos nós, sem distinção. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, menina Sâmia. Feliz aniversário. Beijo no coração de todos vocês. Obrigada a todos que vieram participar dessa tarde de estudo hoje, maravilhosa. Obrigada, Ana, pelo excelente estudo que trouxe. Obrigada, Sâmia, pelo preparo, pela prece. E eu estou liberando os microfones aqui para que todos possam dar tchau. Uma boa tarde e noite a todos. Eu só queria desejar uma boa Páscoa para todos, de saúde, de renovação e de muita luz e de muita paciência também. Um beijo no coração de todos. Obrigada, Jane. Beijo. Obrigada, Jane. Tchau, gente. Boa Fiquem com tarde. Deus. Tchau. Parabéns, Sâmia. Obrigada.